Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui no RDTV. Hoje nós vamos falar sobre segurança pública e o nosso convidado é o Tenente Coronel Wanderson Silva Sá. Ele é o comandante do 9º Batalhão, é uma região que ali representa ao menos 63 bairros, que compreende uma população de 128 mil habitantes. Os desafios de lidar com a segurança pública em uma das maiores regiões de Cuiabá é realmente interessante de se pensar. Muito bem-vindo aqui ao RDTV, Tenente Coronel, e eu já queria saber quais são esses desafios de lidar com essa região, o que tem de maior ocorrências, quais são os pontos que o senhor mais olha, né, ao comandar aí uma região grande. Olá, Andressa. Olá a todos os telespectadores do RDTV. É um prazer, é uma honra estar aqui, poder sempre levar o nome da segurança pública através da Polícia Militar. E para nós, para a minha instituição em si, é muito importante nós estarmos falando sobre segurança pública, sobre como que é feita essa relação entre a sociedade e a nossa instituição. Lembrando, Andressa, que nós somos aquela primeira linha que atende aí a sociedade. Então, seja pontos positivos, seja pontos negativos, sempre desdobra esse riacho para nós. E eu acho que esta é não vou dizer assim dificuldade, mas é a grande linha que nós temos como instituição a desdobrar a todo momento. Claro que além do trabalho de repressão ao crime, né, o senhor também tem alguns trabalhos sociais ali que foram desenvolvidos a partir desse contato com a comunidade. O senhor poderia contar um pouquinho quais são esses trabalhos e a história um pouquinho deles? Gosto muito de falar sobre isso, gosto muito, fico muito à vontade, né, para falar sobre isso, porque é algo que a gente vem fazendo, Andressa, desde o início desde a nossa carreira. Chegamos na Polícia Militar no ano de 99, formamos no ano de 2001 aqui na nossa Academia de Polícia Militar Costa Verde e de antemão fomos para o interior do estado. Rodamos por diversas cidades como Sinop, Alta Floresta, Guarantã, Matupá, Confresa, Água Boa, Rondonópolis. Beijo pro pessoal de Rondonópolis, de Matupá e todas as cidades, eu sinto saudade de vocês sempre. E nesse inteirinho, Andressa, várias situações ocorreram, várias situações aí passaram. E a gente tem trazido um pouco da maturidade, um pouco do nosso conhecimento que nós tivemos nessas cidades, que por serem cidades do interior, geralmente a nossa patente nos levava ao posto de comandante. Então, comandamento de toda a Polícia Militar dessas cidades. E uma das coisas que eu aprendi em todo esse período é que você deve realizar o seu trabalho social. Você deve trabalhar essa parte. Todavia, a segurança pública, que é o nosso métier, é o nosso ofício, deve estar muito bem feita. Você faz primeiro a sua parte operacional, você faz primeiro o seu trabalho quanto aos índices de criminalidade e, posteriori, você trabalha o quesito social. E eu, nesses anos todos, fui muito feliz, Andressa, muito feliz mesmo. Cheguei ao ponto de ser por 2 vezes presidente de um clube tipo Rotary Club. Abraço a todos vocês rotarianos, meus irmãos. E isso me levou aí a uma maturidade quanto ao quesito social muito grande. E eu tive a oportunidade de trazer isso para o 9º Batalhão. Eu sempre tive a autonomia dos meus comandantes, do comandante Coronel Mendes, comandante geral, do Coronel Rodrigues, nosso comandante regional. Eu sempre tive a autonomia de poder trabalhar também o quesito social. Então, assim, nós temos feito alguns dos nossos programas. Na verdade, nós temos um programa que realiza aí várias ações e projetos sociais que
mescla a necessidade de ver de diversos grupos que nós vemos rotineiramente, que são grupos que necessitam. E isso nós temos trabalhado ali na área do 9º Batalhão. Nós temos trabalho nas escolas, nós temos trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, que eu acho que é importantíssimo nesse sentido. Nós temos trabalhos com crianças em estado de vulnerabilidade social. Trabalhamos também com o nosso público interno, referente aí à questão de nossos policiais, dos familiares, e temos um trabalho forte também com a questão da imprensa. Então, é uma mescla de diversas situações com que faz com que o produto disso, a questão social pelo Cochipó, seja bem forte. E por que um policial militar, um comandante de batalhão, olhar para crianças, para mulheres ali em situação de vulnerabilidade com o companheiro, né? Por que olhar para esses grupos sociais se, como o senhor mesmo falou, olha, a minha função é garantir a segurança pública. Qual a relação da segurança pública com a atenção a essas pessoas, a esses grupos sociais? Eu não esperava essa pergunta, Andressa. Você tocou agora no meu calcanhar de Aquiles. Você vai mexer um pouco com o meu emocional. Andressa, eu sou de uma família, de um histórico de vulnerabilidade social. Eu já passei por situações bem complexas, bem complicadas. Eu já vivi muitas situações difíceis. Então, quando nós, policiais, chegamos numa casa e vemos diversas situações que não gostaríamos de ver, crianças vítimas de algum abuso, pessoas com algum tipo de especialidade, estando ali vulnerável, famílias desestruturadas, famílias corroídas pela questão das drogas, pais que têm um espírito machista encarnado em seu corpo, que ele não tem que ser um pai, não tem que ser um marido, ele tem que ser um ditador em sua casa. A falta por parte da estrutura histórica mesmo, de família, né? Daquela situação de ver o que é família. Talvez a falta também da religião, do clero, enfim, da desestrutura familiar. Nós vemos acontecer inúmeros prejuízos à família. E vendo isso no meu histórico, vendo isso no meu dia a dia como policial militar, eu vejo que eu fui sempre uma pessoa agraciada por Deus. Entendendo? É a minha crença, eu não sou de religião A, nem B, nem C, eu sou polícia militar, deixa bem claro isso. Mas eu tenho a crença comigo de um ser superior que ele chegou lá e falou para mim, olha, você veio, vou te dar a oportunidade e você obrigatoriamente tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Então, quando eu vejo uma mulher sendo vítima de violência doméstica 1, 2, 3, 4 vezes, nós temos que fazer algo diferente. E desse algo diferente, Andressa, surgiu aí o nosso, vou dar um exemplo, o nosso projeto Vida Melhor. É um projeto que nós temos que é uma parceria entre a Polícia Militar, através do 9º Batalhão, o sindicato Sindimate, dos transportes de Mato Grosso, e o CERT Senat Cuiabá, que fica na nossa região do Cochipó. Esse projeto Vida Melhor, ele funciona da seguinte forma: a Polícia Militar, ela verifica mulheres vítimas de violência doméstica, vai no Sindimate, através das transportadoras, verifica vagas de emprego, qual a qualificação necessária para aquela vaga de emprego. Posterior, vamos no nosso terceiro parceiro, o CERT Senat, conseguimos
cursos qualificatórios para essas mulheres, levamos o curso para o interior do quartel, pois temos temor dos ex-maridos, né, ex-conviventes ou ainda pré-conviventes dessas mulheres. O curso é realizado no interior do quartel, de lá elas saem qualificadas e já direcionadas às suas devidas vagas de emprego. Por que disso, Andressa? Decorrente da dependência financeira. Um dos principais motivos para a mulher continuar suportando certas situações no interior de sua casa é a dependência financeira, entendendo? E com a dependência financeira vem a dependência emocional, vem a dependência social. Então, no momento que a gente quebra esse primeiro degrau, que é a questão financeira, a mulher começa a ser, não só a mulher, mas o ente, né? Começa a ser mais dono de si. E tende aí a deixar essa dependência emocional, deixar essa dependência social. Ela saber que ela pode se garantir, ela pode criar seus filhos sem necessitar de um marido que a abusa, a humilha, a ameaça, a agride rotineiramente, principalmente quando envolve aí substâncias como álcool. Então, é uma gama de situações que nos levam a esse tipo. Então, deixa eu ter um agradecimento aqui ao SESC Sinat, ao Sindmate, à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública, que tem nos dado apoio nesse projeto. O senhor me falava que tem 25 anos quase, né, de PM, e imagino que o senhor já deve ter visto muita coisa, deve ter tido muitos casos que abalam emocionalmente, né? É uma profissão de lidar muitas vezes com situações de crueldade. Existe algum caso que tenha te despertado, te mexido a ponto de pensar num projeto como esse de atenção às mulheres? Tem um caso que virou a chave da minha vida, e não faz muito tempo. Nós já vimos diversos casos, principalmente que envolvem situações extremamente tristes, né? Situações que envolvem morte, que envolvem tortura, que envolve uma violência acima do normal. Mas teve um caso, Andressa, que aconteceu no ano de 2017. Talvez eu estava vulnerável, porque foi o nascimento de minha única filha, né? Então talvez eu estava vulnerável sensivelmente decorrente disso. Mas um caso de violência doméstica, vou contar para vocês. Final de semana, um final de domingo, churrasco, cerveja, o padrasto da criança e a mãe da criança. Houve agressão mútua entre o padrasto e a mãe, e a criança ficou no meio, uma mocinha de 7 anos de idade. E eu cheguei naquela casa, vendo todo aquele cenário, sangue, muita quebradeira e choradeira e coisa e tal. Cheguei com a guarnição lá, fizemos primeiro o atendimento ao suspeito, ficou no canto dele lá, peguei a senhora, a dita vítima, deixamos também no canto, e eu fui conversar com a criança. Por quê, Anderson? Porque criança não mente. Criança não mente. Ela ia me dizer exatamente o que teria acontecido ali. E ela me disse ali que não era para me prender a mãe dela, que a mãe dela só tinha bebido um pouquinho a mais, que essa mãe dela, por uma questão de ciúme, tinha avançado no seu convivente, o convivente havia reagido à agressão, e isso tinha causado várias quebradeiras, tinha muito caco de vidro, muito sangue na casa, e a culpa, na verdade, era dela, porque ela não limpou a casa naquele momento. E aqueles cacos de vidro, toda aquela situação lá, a mãe dela ficou nervosa, por quê? Porque a culpa tinha sido dela. Uma criança de 7 anos de idade, Andressa. Uma mocinha de 7 anos de idade. Isso mexeu muito comigo. Isso mexe comigo até hoje, e a gente vê assim que a desestrutura familiar, ela tem vários motivos, né?
vários e vários motivos. E nós temos que atacar as causas. Cabe, logicamente, à Polícia Militar ela realizar o trabalho dela, que é o policiamento ostensivo, realizar o seu policiamento preventivo, realmente. E como de várias outras entidades, instituições, órgãos, também assim tem. Mas eu acredito que cada um de nós, independente de qual for a instituição, nós podemos fazer algo a mais. E o quesito social foi aquilo que nós vimos assim, que podemos fazer sempre mais. Fazer sempre mais. Então, essa questão da violência doméstica, a questão do abuso quanto a crianças, a adolescentes, a questão de pessoas especiais, né, necessitam de um olhar mais sensível por parte do poder público. E graças a Deus, o governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar tem me dado aí a devida autonomia, a devida estrutura para isso. De forma interna, nós temos conseguido avanços muito grandes. E tais avanços têm nos dado essa disponibilidade. É muito complicado, André, se eu chegar e falar para o meu policial, olha, você tem que ir lá, você tem que combater a criminalidade, você tem que reduzir os índices de crimes acontecidos em nossa região, você tem que fazer o trabalho social, e eu não dar uma arma para ele, não dar um colete, uma placa balística, um fardamento, uma viatura, um combustível para essa viatura, um auxílio alimentação para ele, não conseguir dar a estrutura para que ele possa fazer isso. Então, agradecimento ao governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Militar, que tem feito isso. Como eu falei para você, cedo eu fui para o interior do Estado. Há muito tempo, quantas e quantas vezes que eu tinha que ir nos comércios pedir combustível para colocar em viatura para poder trabalhar. Hoje não, hoje essa realidade não mais existe, pelo contrário, sobra, viatura sobra, condições para trabalhar sobram. Nós conseguimos aí, semana passada, aí, que cada policial nosso tivesse a sua respectiva arma de fogo, colete. Então, graças a Deus, nós estamos tendo condições de trabalhar hoje, Andressa. E com isso, logicamente, nós podemos fazer o quesito social. Sem vontade política, nada acontece, né? O senhor me falava da estrutura da segurança pública e eu queria que o senhor me detalhasse um pouquinho a demanda de trabalho mesmo nessa região de 63 bairros. Quais são os dados de criminalidade que tem ali e como o senhor percebe a diferença desse trabalho preventivo, seja a educação com as crianças, a própria presença, né, do comandante nas ruas. O senhor me contava que fica muito pouco numa sala, num gabinete fechado. O senhor está nas ruas. De antemão, Andressa, eu gostaria de agradecer a você. Efetivo do 9º Batalhão do 1º Comando Regional. Tudo isso que eu vou dizer aqui não é do Tenente Coronel Silva Sá, e sim do efetivo do 9º Batalhão. Muito obrigado pelo serviço que vocês prestam. Nós temos ali no 9º Batalhão, Andressa, nós temos, além do nosso policiamento ordinário, nós temos um grupamento de apoio, nosso GAP, nós temos um grupamento reforço, nós temos um grupamento de motos, nós temos uma agência local de inteligência e todos esses conglomerados aí de policiais militares faz com que, e eu repito isso, faz com que o Cochipó seja a região mais segura que existe na capital mato-grossense, quiçá no estado de Mato Grosso. E eu vou responder por quê. Olha bem os nossos números. Nesse ano de 2023, nós temos uma redução aí de 30% do número de furtos acontecidos em 67 bairros, contabilizando aí quase 130 mil pessoas. Nós temos uma redução de 45% do número de roubos, que é o tipo de furto, mas é utilizado aí com o uso da violência ou grave ameaça, né? Então, quando você chega em casa e vê que está faltando alguma coisa da sua casa, foi um furto. Quando você chega em casa, chega o bandido, coloca uma arma em você, é um roubo. Então, 30% de furto
45% de roubo. E tem uma taxa que a gente não, eu nem discuto, eu só falo os números, né? São, como eu disse, são 130 mil pessoas. No ano de 2021, se não me engano, nós tivemos 10 a 12 homicídios nesse período. No ano de 2022, nós tivemos 5 homicídios. E no ano de 2023, nós tivemos 2 homicídios. Então, referente ao ano passado, que já foi um ano bom, nós tivemos uma redução de 60% do número de homicídios nessa região. Que friso, 130 mil pessoas, 67 bairros, de janeiro ao mês de julho. Ou seja, durante 7 meses nós tivemos esses números. E eu posso ainda relatar outros números. Por exemplo, um serviço que a gente faz muito bem feito é a questão de mandados de prisão. Nós contabilizamos na data de ontem 103 mandados de prisão cumpridos pelo 9º Batalhão. Então são pessoas que estavam foragidas da justiça, pessoas que estavam devendo à justiça, e a justiça não sabia sequer onde essas pessoas estavam. E o 9º Batalhão completou 103 prisões por mandado só nesse ano de 2023. Ocorrências que envolvam drogas. Drogas, para nós, policiais militares, é com certeza a raiz de diversos, talvez dos maiores problemas. Na data de ontem, nós contabilizamos 142 ocorrências que envolvem entorpecente. A grande maioria delas, tráfico ilícito de entorpecentes. Então, eu vejo assim que é o batalhão que mais trabalha nesse sentido, é o que tem a melhor numerologia. Veículos localizados. Nós temos aí, só nesse ano de 2023, 73 veículos localizados, recuperados. Então, aquela pessoa que teve o seu veículo roubado, furtado, subtraído de alguma forma, só esse ano de 2023, o 9º Batalhão recuperou 73 veículos. Um outro dado, e isso para mim é extremamente importante, nós do 9º Batalhão somos o primeiro batalhão, a primeira unidade policial militar da capital a lavrar termo circunstanciado de ocorrência. Essa primeira lavratura se deu aí no mês de setembro, se não me engano, do ano de 2021. Só no ano de 2023 nós já lavramos 43 TCOs, termos circunstanciados de ocorrência. O que quer dizer isso, Andressa? Eu vou dar você, telespectador, você vai entender bem. Não tem aquelas ocorrências que o seu vizinho está lá com som alto, está te perturbando, e por várias vezes você liga 190, você liga para a questão do disque silêncio, e liga para isso, e você não consegue que seu problema seja resolvido? Muito simples, que esse tipo de ocorrência, essa natureza, que vamos recair na poluição sonora ou ainda na contravenção de perturbar alguém, vai necessitar de uma vítima. Se não houver a vítima, não há o crime, né? No caso da poluição sonora, não há o crime. Então, geralmente, não é resolvido isso. O TCO é um dos fatores que serve para isso. O TCO, a Polícia Militar vai lá, faz a apreensão do som, lavra o devido termo circunstanciado de ocorrência, o conduzido, ele se garante, ele se compromete a estar em juízo, e ser lavrado um termo para isso, e se ele não comparecer, pior ainda para ele, né? Então, resolve esta situação. A questão do uso ilícito de entorpecentes, como as pessoas pensam assim, é só um baseadinho, é só alguma coisa, isso não dá nada. O termo circunstanciado de ocorrência serve para isso. Ele é feita a condução dele, ele vai ser levado em juízo, ele vai ter que justificar por que ele está usando, por que ele está portando, por que ele está transportando aquela pequena porção de droga. Porque nós falamos muito do traficante maior, e logicamente nós temos que falar dele mesmo, só que ele só existe porque existe usuário. E de repente, através desse usuário, nós do 9º Batalhão,
conseguimos chegar no traficante. Por isso aí, 142 ocorrências que envolvam drogas só no ano de 2023. E quais são os desafios para lidar com questões, por exemplo, a presença de facções, né, em Mato Grosso? No Brasil inteiro é uma situação difícil e um desafio para o poder público. Até semana passada o comandante-geral da PM estava com outros comandantes do país reunido com o ministro da Segurança, da Justiça e Segurança Pública, pensando essa questão. Essa convivência, né, da sociedade com as facções, ela não é preocupante? Ela é preocupante, ela é muito preocupante. São níveis de soluções para isso. Eu costumo trabalhar com níveis de soluções. No nível primário, por parte ali de nosso batalhão, vamos assim colocar, a solução primeira é bater de frente. Nós da Polícia Militar, nós não coadunamos com isso, nós combatemos veemente isso. Todas aquelas pessoas que nós temos informações que eles participam de forma direta ou indireta de tais organizações, com certeza tem uma atenção maior nossa, com certeza essas pessoas são visitadas mais rotineiramente por nós. Então, primeiramente, é o combate direto a elas, como batalhão. Como instituição, é realizado todo um trabalho de inteligência nesse sentido, e esse trabalho é realizado estratégia conjunto com outras instituições e formado diversas operações para isso. Mas nada disso, Andressa, serve se nós não irmos também para o terceiro nível, muito bem falado pelo nosso governador do estado em algumas reuniões às quais eu já participei. Temos que combater a questão penal, a questão jurídica penal. O nosso Código Penal, ótimo, beleza. Todavia, ele é arcaico para esse tipo de situação. Nós temos que ter penas mais duras, nós temos que ter penas mais rígidas, nós temos que ter penas que são cirúrgicas para a questão de facções, organizações criminosas. Mas isso não depende só de nós. Então, por isso, reuniões como essa que você disse, referente que o nosso excelentíssimo senhor comandante-geral teve junto ao ministro da Justiça, é importante. É importante que você fala isso em termos de união, em termos de federação, em termos de nosso país. Porque hoje, em Mato Grosso, nós vemos assim, que estamos ainda equilibrados. Quanto à questão coercitiva, preventiva, ok, mas precisamos trabalhar isso na parte jurídica, porque se na parte jurídica nós não conseguirmos isso, pouco vai adiantar a prevenção e o combate. A verdade é bem essa, e vou dizer uma coisa bem interessante. É comum eu receber esse tipo de pergunta sobre questões de organizações criminosas. Em um certo momento, um repórter me perguntou, e a questão vou falar o nome, né, do Comando Vermelho. Eu vou responder para você, telespectador, o que eu falei para aquele repórter naquele dia. Comando, aqui na capital de Mato Grosso, aqui no estado de Mato Grosso, eu conheço os comandos regionais da Polícia Militar, o comando especializado, né, que são 15 comandos regionais, mais o comando especializado, o comando do Comando Geral da Polícia Militar, o comando da Secretaria de Segurança Pública e o comando do Governo do Estado de Mato Grosso. Esses são os comandos que eu conheço, esses são os comandos que eu convivo. Demais comandos não são comandos para mim, são apenas organizações que nós do Estado vamos tratorar com toda certeza. Eu queria que o senhor comentasse, mudando um pouco de assunto, essa iniciativa ainda legislativa sobre a instalação de câmeras nas fardas. O que o senhor pensa, né, desse assunto? E eu já queria adiantar aqui, em outros estados onde existe essa experiência, houve uma mudança de postura do próprio militar. As câmeras, de fato, viriam para ajudar ou para atrapalhar? Eu acredito, Andressa, que viriam para atrapalhar. Eu vou dizer alguns indicativos para isso.
Vamos começar no indicativo financeiro, né? Eu acho que em vez de colocar câmera no policial militar, acho que a gente poderia valorizar o policial militar. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente poderíamos dar uma maior estrutura para o policial militar, para a sua família, para a sua qualidade de vida e assim ele poder retribuir com o melhor trabalho, com a melhor eficiência à sociedade. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho injusto essa situação de você verificar aquilo que o policial está fazendo durante todo o seu serviço, quando a gente não consegue sequer colocar tornozeleira eletrônica no criminoso. O criminoso, no momento que ele quiser tirar a tornozeleira eletrônica, ele tira. Vocês estão entendendo? Então, por que também não colocar câmera lá no criminoso? Por que que em vez de colocar lá a câmera lá no quartel da polícia, na farda do policial, a gente não coloca lá nas bocas de fumo? Por que que a gente não coloca nos pontos onde realmente haja uma alta criminalidade? O cidadão é recorrente a 1, 2, 3, 4 crimes, que ele tem uma câmera 24 horas monitorando ele. Então, se nós vamos usar o nosso quantitativo monetário para o policial militar, eu acharia interessante primeiro colocar para o criminoso. E segundo, e terceiro melhor, né? Terceiro, traria uma barreira a mais ainda para o policial militar. Como que seria monitorado essas câmeras? Como que haveria o controle dessas câmeras? As imagens. Então, são muitos porquês, muitas interrogações que não foram respondidas, que trariam com certeza e principalmente, Andrés, uma mudança não para o policial militar, e sim para a sociedade. Que o momento que o policial militar ele pensasse que tal dispositivo nele está limitando, isso não vai mudar a vida dele. Muito pelo contrário, e se mudar, vai mudar para melhor, tá? Se mudar, vai mudar pra... Porque com certeza ele vai voltar para casa, com certeza ele vai cumprir tão somente o seu ofício. E o que nós fazemos, como eu estou dizendo desde o início da entrevista, o que nós fazemos aqui é muito mais do que ofício. Então, a sociedade está controlada hoje porque o policial militar, dentre outros motivos, né, ele faz muito mais que o seu ofício. Com as câmeras, com certeza, ele passaria a fazer tão somente só o seu ofício. E quem pagaria por isso? Com certeza, a sociedade. Nós não estaremos falando aqui em 73 veículos recuperados, nós não estaremos falando de 142 ocorrências de entorpecente, nós não estaremos falando de 42 termos substanciados de ocorrência, nós não estaremos falando de 103 mandados de prisão cumpridas. E quem pagaria essa conta? A sociedade. Queria agradecer a presença do senhor aqui. Se o senhor quiser se despedir, o espaço está aberto. Fica à vontade. Agradeço a você, Andressa, agradeço a todos do RDTV News. Muito feliz, muito honrado. Para mim é sempre muito prazeroso levar o nome da Polícia Militar, principalmente da segurança pública, a vários, milhares de lares. Geralmente nós não temos essa oportunidade. Geralmente aquilo que acontece por vezes é falado por terceiros a vocês. E, por vezes, nem sempre a realidade chega a vocês, telespectadores. Para mim é muito importante estar sempre aqui. Sempre que for convidado, sempre estarei vindo. Por quê? Porque é importantíssimo que você seja bem informado, bem esclarecido, referente à realidade dos fatos. Agradecimento aí a todos vocês do efetivo do 9º Batalhão, do 1º Comando Regional, da Polícia Militar, através do nosso coronel Alexandre Correia Mendes, e ao nosso secretário de Segurança, Coronel Roveri, e ao nosso governador do Estado, Mauro Mendes. Obrigado pela autonomia que os senhores têm dado ao 9º Batalhão e têm feito dessa feita um Cochipó cada dia mais seguro. Muito obrigado. Obrigada. E a você que nos acompanha e que se interessa
pelo tema da segurança pública, aproveite e compartilhe esse conteúdo, curta nas redes sociais e continue acompanhando aqui no RDTV esses e outros temas que ainda virão. Muito obrigada!